E aí, meus bidos caseiros, e aí, meus bidos Targaryen. Bom, galera, hoje estamos aqui para mais um dia com a novelinha chamada Targaryen, a novelinha chamada House of the Dragon, que vamos reagir ao episódio 5 da primeira temporada, ou seja, estamos na metade da temporada, ou seja, estamos cada vez mais próximo da segunda temporada, porque quando essa série acabar, vai estar já estreando a segunda temporada, e aí eu já vou pegar o hype, já vou pegar, né, o caminho e seguir adiante com tudo isso. Então, enfim, espero que vocês continuem nessa jornada junto comigo e bora aí ver que depois eu vou comentar sobre este querido episódio, que eu quero ver de onde é que vai dar o bagulho da Rhaenyra, se ela vai escolher o filho ou não, e ou ela toma aquele chá ou não toma aquele chá. Gente, essa abertura muda ou não? Ela muda igual Game of Thrones? Eu tô vendo de bobo. Não, mentira, eu gosto. Mas... Husband? Mano, gente, ele é muito escroto. Desculpa. Should have. If you had not been so relentless in advancing Aegon as heir! Isso aí. Machista. My father has but just returned from his long journey, and he has hastened to the Hall of Nine to await your Grace's arrival. Bom, pra menina tá grande assim é porque passou um tempo, né? Unwell? I haven't heard anything. Begging your pardon, Your Grace, I may be mistaken. What happiness it is to have been wrong. Ah, que safado, ele tá fazendo de propósito. Sorry. Come, cousin. Let us discover what might be had for breakfast. O cara pedindo desculpa. O cara apaixonado não consegue nem agir direito. I congratulate you, Lord Lionel. I can think of no man more suited to be the hand of the king. I only seek clarity, Your Grace. Eita, que a treta é grande, hein? Você tá querendo mesmo que Targaryen, o sobrenome, deixe de existir? He or she will do so bearing the name Targaryen, just as they did the last. Now, if there's nothing further. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi então. Então a Rhaenyra vai ter um filho, o filho vai ter que seguir o nome Valerion, mas esse Valerion, quando tiver um filho, vai ser Targaryen. É isso? I know this union is not what you would choose. E nem dela, nem sua também. No. Nossa, é que a gente é primo, né? Tipo... Seguinte, nós casamos, mas a gente se trai. Firmeza? Aquelas... Juice. Eu prefiro pato assado a grosso. I find it a bit greasy for my taste. That we perform our duty to our fathers and to the realm, and when it's done, each of us dines as we see fit. Nossa, caraca, foi exatamente o que eu falei. Só que ela usou o argumento de comer uma comida, tá ligado? She's grown quite comely these last few years. You know his true nature. He's still young. He will outgrow it. Ih, ele é gay! No pleasure in the world bedding a woman. We are placing our son in danger. Eita, eita! Crushed. So what end, Corlys? Wealth, power, pride? Justice. I've always feared the day you'd have to marry a woman of her own free will to continue partaking of. Who's ended up with abuse. Era o pato arrogante. To meet my fate and you make a jape of it. You're a fool. É assim que a gente se ama, né? Gente, o George Martin, ele já tinha... Ele escreveu essa parada aí quando, mano? Que pô, sendo que ele tava muito à frente do seu tempo. Você escreveu isso lá, sei lá, nos anos 70? 80? Pô, muito atual, tá ligado? O povo hoje em dia vai olhar isso daí e falar que é lacração. She has a paramour of her own. Ela tem. Ela que deu a ideia? Óbvio que ela tem. Good sleep for you as well this morning.
now the day comes. Selena is a good and decent man, but you did not. De primeira, eu quero começar pedindo perdão pra vocês, porque fiz merda e eu tô muito bravo comigo. Que raiva, eu odeio isso, odeio. Eu perdi o resto do vídeo que eu queria. Nossa, eu fico muito bravo, mano. Quando é tipo um react meio merda, eu não fico tão triste, eu não ficaria triste. Mas carai, que bosta, esse foi tipo o melhor react de House of the Dragon até agora e eu perdi essa bosta. Eu terminei a gravação e aí eu entrei aqui na galeria e tipo assim, eu tava excluindo os arquivos que tinha aqui no notebook para abrir espaço. Eu liberei e entrei na lixeira e esvaziei, ou seja, eu apaguei permanentemente do notebook. Então eu peguei o celular, tirei o print pra thumb, ou seja, foi o print que vocês viram na thumb e o print que vocês estão vendo agora, de umas 3 cenas, pra ver qual que eu ia usar. E coloquei pra passar pro notebook. Conectei, pedi ali, abriu, peguei o vídeo, recortei, porque eu normalmente movo, eu não copio e colo, eu movo pra já tirar da hora do celular. Só que, na velocidade de querer fazer isso tão rápido, eu joguei pra mover pra lixeira. E apareceu um aviso. Se você mover pra lixeira, você vai excluir permanentemente. Você deseja continuar com isso? Tinha lá, sim, não. Eu cliquei em não. Eu acionei, eu cliquei na merda do não. O vídeo sumiu. Ele não tava mais no celular, ele não tava na lixeira, ele não tava em lugar nenhum. Eu fiquei tipo, o que aconteceu? Só que acontece, meu celular travou, ele tava tipo carregando ainda. Então eu desconectei do notebook, ele tava carregando ainda. E aí eu fui reiniciei ele. No que eu reiniciei, o vídeo não voltou, não tava lá, não voltou mais. E o vídeo sumiu e ele não teve nem como mover. E normalmente ele move quando ele passa pro notebook e às vezes eu interrompo, acontece alguma coisa. Ele tipo copia, ele acaba copiando, ele acaba ficando no celular e no notebook. E às vezes ele acaba não indo pro notebook, mas ele continua no celular. E ele não tava no celular. Então eu perdi a merda do react, mano. Que ódio. 15 minutos falando sobre o episódio e 30 minutos de react. E toda a parte final do episódio, que foi a melhor parte do react. Então, eu peço desculpas por isso, por ter perdido o resto do react. E vou falar sobre o episódio, né? Porque é a única coisa que dá pra eu repetir do que eu perdi. Não dá pra eu regravar o react e fingir as emoções de novo. Eu tenho que continuar do que dá pra fazer de novo. Então vamos lá. O que eu achei sobre o episódio foi que ele foi excelente. Eu achei ele o melhor episódio de House of the Dragon até agora. Quando chegou no final, eu tava sem reação. Eu tava tipo assim... E tipo assim, aí uma hora eu fiquei assim, chocado com a situação de que tipo assim, tinha alguma luta acontecendo, alguma morte acontecendo. E quando eu vi que era o namorado do outro cara... Aí eu fiquei tipo... Foi quando eu fiz essa reação aqui. Quando eu fiz essa reação, eu fiquei nessa reação paralisado... Sabe quando eu fico paralisado, né? Não sei se vocês já viram esse tipo de reação aqui no canal. Tipo, eu fico paralisado assim, fiquei assim, até acabar a cena. Quando acabou a cena, porque eu tomei um susto, então eu fechei a mão assim, fiquei assim. E, mano, depois eu só movi assim, eu fiquei assim, cara, o que tá acontecendo, mano? E aí fiquei assim, com a boca aberta, e aí o pai morreu, a mulher impediu ali do cara de morrer, e finalizou o episódio. E eu fiquei, tipo, assim, chocado. E aí eu fiquei assim. E aí foi isso. Essa foi a minha reação. Se for um belo de um resumo pra vocês, a minha reação como um todo... foi essa em relação ao final do episódio, né? A parte mais chocante e empolgante do episódio. É isso que dá pra resumir pra vocês. E tudo isso eu achei excelente. Eu achei que esse episódio foi o mais Game of Thrones possível. Tipo assim, eu ouço muito falar do casamento sangrento em Game of Thrones. Se o casamento for isso, ou for melhor que isso, meu Deus do céu, eu tô mais ansioso ainda pra ver. Porque eu achei perfeito a construção, sabe? Esse episódio, por mim,
ele basicamente deixou claro o quanto foi necessário toda a construção para chegar neste ponto em que a gente chegou no episódio como um todo, sabe? Todos os pontos foram certeiros e ao mesmo tempo esse episódio ele foi muito fechado, ele teve um desenvolvimento. E por que ele teve um desenvolvimento? Vamos lá que eu vou exemplificar isso novamente, né? Pra vocês assim pela primeira vez, obviamente, enfim, confuso pra caramba. Mas o lance é, o episódio, ele começa, o que ele estabelece? Ele estabelece aqui a Rhaenyra com esse cara que ela gosta, ela quer ficar com ele, mas ela precisa seguir parte do legado diante dos acontecimentos que houveram no episódio anterior, ou seja, do lance todo que envolveu o Daemon. Então chega nesse final do episódio, e no começo desse episódio, e ela tá querendo ficar com qual que é o nome do cara mesmo? Criston, eu pensei em Cristão, só pra poder lembrar. O Criston. Ela quer ficar com o Criston, mas ela tem que seguir essa parte do que o pai dela falou pra ela, do tipo assim, mano, você vai ter que casar com aquele cara do outro reino pra gente formar um laço e melhorar esse reino como um todo. E ela falou, tá bom, né, fazer o quê? Eu caguei na bola mesmo, então é o jeito. Show, temos isso. Nessa, o episódio nos apresenta o cara com quem ela vai casar. O cara com quem ela vai casar namora um certo garoto, ele tem um gosto diferente do dela. Então já apresenta um novo resquício aqui pra trama do tipo assim, tá, então tem esse relacionamento, o cara ama esse cara, entretanto, ele tem que seguir o juramento do que funciona no reino, de como funciona todo o lance dentro desse reinado, em que ele não pode ficar com outra pessoa do mesmo sexo, ele tem que ficar com a pessoa que for chamada a ele, que chamar ele pro casamento como um todo, certo? Então, tem essas duas pessoas que vão estar casando, mesmo que elas não queiram, sabe? Elas querem ficar com outras pessoas, mas elas vão casar. E aí, qual que é a parte interessante? Chega no meio do episódio e os dois formam uma aliança. Eles falam assim, seguinte, a gente casa, a gente segue a política do reino, mas a gente continua com os nossos amores. E ele fica feliz, ele fala, opa, bora, tamo junto nessa. Show, armou essa ponta aqui do jogo. No começo do episódio, o que você arma também aqui? Você arma a melhor amiga, a Alicent, da Rhaenyra, né? Qual que é a parada dela? Primeiro, ela se sentindo culpada em relação ao pai dela estar indo embora por conta de uma ação dela. E dois, o lance de que ela quer entender o que raios aconteceu com a Rhaenyra, porque a Rhaenyra falou pra ela que não aconteceu nada. Mas a Rhaenyra recebeu um chá e ela automaticamente entende que esse chá envolve perder um bebê. Então ela quer descobrir mais sobre isso. Durante o episódio, ela vai e chama o Criston para falar sobre isso. Mas o Criston acaba revelando um outro fator que ela não sabia, de que eles tiveram um caso, ou seja, o filho pode ser dela. E principalmente, a Rhaenyra teve uma relação e ela não contou pra Alicent. Então isso leva ao final do episódio, quando ela chega ali de verde, ou seja, ela chega diferente para aquele momento. Ela é uma outra pessoa, ela amadureceu, ela mudou naquele momento. E como se não bastasse tudo isso, no começo do episódio a gente tem o Daemon matando ali a esposa dele. Por quais motivos? Não são explicados, mas o que eu levo a entender é que ele queria ficar solteiro. Ele queria ficar solteiro para poder tomar as atitudes dentro do reino como um todo, seja casando com a Rhaenyra, seja casando com a garota que ele flerta no final, que é a irmã do novo reizinho, né? Então, assim, tudo dá a entender que ele se preparou para esse momento e a gente ainda não entende muito bem porque essa é a pegada dele, esse vilão merda que ele é. E aí, no começo do episódio, a gente também tem o quê? O pai da Rhaenyra falando que tá demonstrando claramente que ele está doente. E tipo assim, isso não tinha sido deixado claro nos episódios anteriores. Nos episódios anteriores, a gente via pequenos momentos da velhice. Então ele tava com uma mancha aqui, ele tava com uma machucada ali, e ele tava sendo cuidado como qualquer rei deveria ser cuidado. Então nesse ponto não tem muito o que revelar. Entretanto, você está vendo isso no começo do episódio? Ele tossindo, ele está tossindo sangue. Ou seja, fica claro que desse episódio ele não passa, ele não vai passar. Eu não sei se tá gravado ou não, mas eu falei no episódio, eu falei assim, pô, daqui ele não passa. Desse episódio em diante ele não vai estar no próximo episódio, tá ligado? Aqui ele não vai, ele vai com Deus, tá ligado? Daqui não tem como ele subir mais, tá ligado? Então assim, não tinha escapatória pra ele. E aí, o que acontece? No final do episódio, ele morre. Então assim, você tem várias coisas plantadas pra chegar no final do episódio. E o Daemon, gente, eu quero muito falar sobre o Daemon, porque eu falei isso, eu não lembro como é que eu cheguei nisso, mas eu vou falar dele aqui rapidinho. Ele é muito um exemplo do homem tóxico em um relacionamento amoroso. É impressionante como esse cara é um lixo. No episódio anterior, vamos lá, o que ele é? O que ele representa no homem tóxico? Ele é o cara que se acha o maioral, que acha que pode fazer o que ele bem entender e ninguém vai julgar as atitudes dele. Então nessa, ele se aproveita de uma garota, que é mais jovem, automaticamente mais inocente, automaticamente não aparenta entender tanto das coisas do mundo ao redor como ele entende, e ele vai tentar ganhar em cima disso. E ele vai e automaticamente vai em cima da Rhaenyra. Só que automaticamente,
quando ele tá fazendo isso, ele percebe que essa garota não é tão inocente assim. Ela tem a pegada dele, ou seja, ela não mostra que está sendo dominada como ele gostaria. Ela está no controle da situação, ela entende a situação em que ela está e ela gosta dessa situação. Ou seja, neste momento, ele se sente dominado. E aí o que ele faz? Ele larga a mulher, porque ele é um homem que não gosta de ser dominado. Ele gosta de dominar a situação, ele gosta de estar no controle das coisas. Então quando ele percebeu que ele não estava no controle das coisas, ele vazou, achando que isso machucaria a garota. Só que a garota, o que ela fez? Ela foi madura o suficiente para cagar e seguir em frente, porque ela é madura, porque ela é dominante, ela está em outro patamar. Então quando ele viu que essa garota seguia em frente, ele não gostou. Ele falou, que isso? Como assim isso está acontecendo? E aí ele vai atrás dela, puxa ela no braço no meio do casamento, no meio da dança, e fala, não, fica comigo, casa comigo, você não vai querer ficar com ele, em algum momento você vai se sentir cansada, você vai se arrepender. Ou seja, ele tá literalmente pedindo pra ela desistir e ficar com ele. Então, nesse momento, ele mostra que ele não tá no controle da situação. Ele mostra que ele é um lixo. E ele quer ter o controle de novo, quase que ameaçando ela, sabe? Tentando se sobressair em cima dela. E é nesse momento que a Rhaenyra se mostra que ela é pica e caga pra ele. Entretanto, não dá pra gente saber 100% se cagou, por quê? Porque quando ele avança com a mão aqui, a cena corta, a gente começa a ver ali o rei vendo, todo mundo vendo, uma treta começa a acontecer e nessa hora a montagem, a cena como um todo é muito bem feita, ela é muito bem desenvolvida, porque ela começa a criar um tumulto e você pensa, o tumulto tá acontecendo por conta do beijo. Daqui a pouco você vê que tem uma luta acontecendo, e quando você vê que a luta tá acontecendo, você percebe que tem alguém de branco, ou seja, automaticamente você pensa que é o cavaleiro, que é o Criston. Então nessa você automaticamente pensa, o Criston viu o beijo e atacou o Daemon. Só que aí, automaticamente, em tudo isso, a gente fica toda hora vendo mais a cara do rei e das outras pessoas do que tá acontecendo de verdade. Então isso causa um sentimento angustiante de ansiedade pra gente querer entender o que tá acontecendo. E aí, quando finalmente vem o Criston socando, você descobre que o Criston tá socando o namoradinho do rei. E você fala, caraca! Foi nessa hora que eu tive o que tá acontecendo? Como assim isso tá acontecendo? Então, nessa hora, é impressionante, é muito legal, é muito bem feito. Eu achei maravilhoso como essa cena chegou a isso como um todo, sabe? Como veio essa revelação. E o pior é que você vê ele socando e de primeira você pensa, é uma batalha, só que, mano, você lembra que ele tá de armadura. Mano, quando mostra a cara do moleque, você não consegue ver o olho, a cabeça dele parece que foi arrancada, uma parte, tripa pra fora, assim, você não consegue visualizar, você não consegue reconhecer. Mano do céu, que loucura, velho, como isso veio a acontecer, tá ligado? E aí todo mundo fica chocado, e o pior, a galera vaza, e os caras vão lá e fazem o casamento. Com sangue, nem pra mandar alguém pra limpar a merda do chão, velho, não o sangue, ele sangrando. E aí no meio do casamento o pai vai e morre. Mano, que dia traumatizante. Tipo assim, pensa no pior dia da sua vida. Eu consideraria esse, tá ligado? Ah, você lembra do seu casamento? Ah, lembro daquele casamento que morreu o cara. E aí o meu pai morreu também. E aí, enfim, um rato tomou sangue ali de graça. Então assim, horrível. Que traumatizante foi o final desse episódio como um todo, sabe? Eu achei absurdo de bom, assim, isso. Como chegou a isso? Como foi a criação pra isso? Porque ele desenvolveu muito bem. Ele desenvolveu aqui esses personagens, cada um ali quase morrendo, a outra ali entendendo o que estava acontecendo, ficando com raiva da situação como um todo. Você vê a Rhaenyra tentando controlar a situação, pedindo pro Criston ficar com ela. E aí vem por mim o baque do episódio principal, que envolve os namoradinhos de cada um dos protagonistas. Quer dizer, o cara não é protagonista, mas ele vai casar com a protagonista. Então, enfim, ele se torna importante. Você tem os namoradinhos. Um namoradinho fala, pô, será que ela tem um amante, não sei o que? Deve ter alguma coisa, né? O cara fala, não sei. Mas, e fica por essas. Nessa, o Criston, ele tá apaixonado, ele ama ela. Então ele vai e pede pra ela ficar com ele. Fala assim, mano, vamos fugir dessa, vamos continuar junto, vamos seguir outro rumo. E você entende completamente as motivações dele. Se você não entende o Criston, você tá maluco, porque não é possível. Tipo assim, ele não quer ser escondido, ele não quer ser o amante, ele quer ter um relacionamento com ela, ele quer ser visto com ela, ele quer ser feliz com ela, sem ter que esconder os sentimentos dele, sem ter que fingir ser uma outra pessoa, sabe? Então ele tá querendo ser ele mesmo com ela, os dois sendo quem são, sem precisar ligar pra reino, pra nome, pra preconceito, pra várias outras coisas, entendeu? Então ele tá querendo uma vida boa com ela. E ela vai lá e fala assim, não. Então quando ela fala não, você automaticamente entende quando ele fala assim, tá, eu não vou me permitir ficar nisso, sentir isso. Então, ele vaza, ele vai embora. E nessa, o que você tem a partir disso? Você tem ele encontrando outra pessoa e a outra pessoa
indicando que sabe do que na real ela não sabia, e ele vai e conta tudo. Ele extrapola os sentimentos e fala assim, tá, mas pelo menos me dê uma morte digna. Eu não quero morrer. Eu não quero sofrer. Eu não quero, sabe, que corte o meu pau, que faça qualquer coisa comigo torturado. Eu quero me sentenciar à morte e já era. E a Alicent, descobrindo aquilo de baque, ela fica toda emocionada, ela fala, mano, não, só vai, tá ligado? Aliás, a atuação dos dois é muito boa, tá? Tanto nessa cena quanto a atuação dele com ela ali, o olhar dele ali perdido, dá uma dó dele, você entende ele, tá ligado? E aí chega no final do episódio como todo. O final do episódio é o grande baque. Porque o que acontece? E olha só como é interessante ver que tudo não deixa de ser uma consequência do namoradinho do rei, tá ligado? Porque, veja só, ele tá ali observando a Rhaenyra dançando com o rei e ele tá só engolindo tudo aquilo, ele tá aceitando toda aquela merda que tá vindo pra ele e ele tendo que continuar com o posto que ele tá dentro daquele reino. Beleza. Nessa, o namoradinho começa a notar as coisas. É muito interessante essa cena, como tá tudo acontecendo, como tá todo mundo percebendo as coisas. E nessa, gente, eu gostei muito da criação dessa cena, porque quando ela veio, eu pensei, nossa, é uma cena que ela tá literalmente colocando as peças no tabuleiro, preparando todo um terreno pro que vem a partir de agora. Tipo assim, só o que tava acontecendo já tava me empolgando o suficiente pro que viria nos próximos episódios, eu tava achando simplesmente muito bom. Me parecia muito Game of Thrones, sabe? Do tipo assim, vai preparando pra só no último episódio despirocar e acontecer uma merda atrás da outra, sabe? Parecia muito que era, sabe, todas as peças foram colocadas e agora o jogo começa. O jogo dos tronos, entendeu? Era muito... Só que aqui seria o jogo dos relacionamentos, entendeu? Tipo assim, foi essa sensação que tava me dando o episódio, que tava dando essa festa como um todo. Tava aqui o casal, o cara olhando, o outro cara olhando, aí você tinha o Daemon vendo a garota, olhando pra Rhaenyra. Então assim, tava tudo acontecendo, o jogo tava sendo estabelecido. Eu achei que ia ficar por isso. Não, deu merda. Por quê? Porque veio o namoradinho, e ele chega no namorado, no rei, e fala assim, mano, olha só que interessante, eu me encontrei o amante. Ele, quem? Aquele cara ali, ó. Esse cara aqui, ele tá olhando pra ela, olha a forma como ele olha pra ela, ele tá viciado nela, ele quer ela, só que ele não pode ter ela. Então você automaticamente tem uma carta na manga. E isso é interessante, porque por um lado parece uma tática meio otária, do tipo assim, porra, pra que fazer isso? Por que fazer isso? Não tem motivação. Entretanto, pô, o rei ali não conhece ela direito, a Rhaenyra, então ele não sabe se ele pode confiar 100% nela. E ela tem uma carta na manga, ela sabe que ele é gay, ela sabe que ele tem um cara, entendeu? Então, nessa, automaticamente o jogo fica equilibrado e tá fechado. Podia ter acabado aí. Só que o que o namoradinho faz? Ele vai lá no Criston e instiga o ouvidinho dele. Vai lá no pipipipi e vai lá e fala assim, seguinte, você quer ela, eu quero ele. Mano, vamos seguir esse baile aí, tá ligado? Esse é o jogo, vamos virar essa casinha e manter nessa ideia. Tipo assim, mano, pra que falar isso? Pra que fazer isso com o cara? Você podia muito bem ter ficado quieto, você podia muito bem ter falado nada. Mas não, ele foi lá instigar o Criston a pensar sobre algo que ele não queria pensar, que é o quê? Continuar a vida dele assim. Continuar a vida dele em um relacionamento onde ele não vai ser valorizado assim como esse cara não ser valorizado. E ele automaticamente, ele viu que ele tava no mesmo papel que um gay, sabe? Tipo assim, não que ele seja preconceituoso ou algo do tipo, mas tipo assim, pô, os gays não tem chance no mundo do Game of Thrones, entendeu? Por quê? Porque tem o preconceito, tem todo esse lance nesse mundo, onde simplesmente é um relacionamento que tem que ficar embaixo dos panos, ninguém pode saber disso. E ele tava sendo colocado nesse mesmo patamar. E o pior é que o cara, ele não falou tudo isso de um ar triste, ele falou isso como se ele quisesse brincar com os sentimentos do Criston. Então, não que eu passe pano, o Criston tá errado, mas isso acabou com o Criston. Gente, é uma consequência de acontecimentos que chega pra um grande finale, entendeu? Pensem em tudo que aconteceu no episódio, tudo foi muito bem arquitetado pra isso. Tanto em relação ao Criston quanto em relação a Alicent. Os dois personagens são os que têm o desenvolvimento pra chegar no final. Não à toa, são os dois personagens que aparentemente vão criar um laço para o que virá futuramente. Pois ele vai, ataca o cara, mata o cara e ele decide se matar. Por quê? Porque você vê que ele sabia que ele não tinha salvação dessa. No momento que ele ia fazer o que ele ia fazer, ele sabia o que ele estava fazendo e ele sabia as consequências dos seus atos. Ele sabia o que ia chegar para ele a partir disso. Então, automaticamente, ele não queria nem que as pessoas chegassem nele. Ele ia se matar perante os seus atos, entende? Então, isso é muito interessante. Nesse momento, você vê que o Criston, ele já despirocou da cabeça, ele coringou, já não tem mais o que fazer, entende? Ele tá louco, ele não quer seguir com essa vida e ele sabe que ele não vai conseguir seguir com essa vida. Então ele vai e vai se matar. Só que no momento que ele tá pra se matar, a Alicent aparece. A Alicent olha pra ele olha pra ela e o episódio acaba aí. Ou seja, isso indica claramente
que a relação dos dois, de algum modo, vai ser aprofundada no futuro. Seja ela sabendo do segredo dele e usando isso pra ela, ou seja, ele vai trabalhar pra ela de algum modo, eles vão trabalhar juntos. Segunda opção, o rei morreu, ela pode se relacionar com ele, casar com ele, já que a Rhaenyra nunca vai poder ficar com ele mesmo. Então, enfim, pode ser que surja um relacionamento a partir daqui. E numa terceira opção, ele acaba morrendo mesmo de alguma forma, ou ela acaba morrendo de alguma forma. Mas eu acho que essa não vai ser a opção, porque esse final de episódio é muito que eu comentei recentemente, quem viu, né? Invencível. Invencível teve um episódio que terminou com o cara apontando a arma na cabeça do outro e acabou aí. Eu falei, gente, não vai morrer. Chegou no episódio seguinte, o cara que tava com a cabeça sendo mirada não morreu, entende? Então é isso. Ele tava ali pra se matar. Não se matou? Não vai morrer. Então vai ficar para o próximo episódio. E é muito interessante esse desenvolvimento da Alicent. O modo como a Alicent chega nessa cena, o empoderamento dela, todo mundo em silêncio, ela diverge. Eu na hora fiquei tipo, o que raio está acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Qual que é a ideia dessa parada? E a gente entende que o jogo virou, o jogo mudou. Ela não confia mais em ninguém. Tanto que quando ela chega na Rhaenyra, é muito interessante que ela fala tipo assim, isso é uma bênção pra você, né? Realmente. E ela fala enteada, ela não fala nem tipo Rhaenyra ou amiga, best. Ela fala enteada, ou seja, ela põe a Rhaenyra no lugar em que ela está naquele momento pra ela, porque ela é uma rainha, sabe? E isso é muito interessante, porque isso mostra um amadurecimento dela no quesito, tipo assim, eu não posso confiar em ninguém, eu tô sozinha nessa, eu tenho que me colocar uma independência em mim e jogar o meu próprio jogo. Ou seja, ela vai começar a dar uma de Tyrion, entendeu? Então isso é muito legal. E por que ela faz isso? Quando ela fala que a vida da Rhaenyra é uma bênção, é por quê? Porque a Rhaenyra fez um monte de cagada e tá saindo por cima, tá ligado? Ela foi acusada de ter um relacionamento com alguém da família, ela transou com um cara que não poderia ter esse tipo de relacionamento, mentiu na cara dela, falando que nunca fez nada, ninguém nunca tocou a pele dela, por mais que naquela hora ela estivesse falando do Daemon, enfim, ela ainda assim não falou, ela não revelou uma coisa que aconteceu com ela, e elas eram amigas, era pra haver uma confiança. Enfim, ela ainda estava saindo por cima, porque ela ainda ia ser considerada rainha, ela ainda ia ser a herdeira, ou seja, o herdeiro não ia ser o filho da Alicent, ia ser ela, entendeu? Então nessa ela pega um ranço até disso, porque, querendo ou não, o filho dela tá assumindo risco de vida agora, as pessoas vão caçar, e isso é interessante porque o episódio também prepara esse terreno pro que vem futuramente, tanto em relação ao preconceito das pessoas, quanto ao fato da Rhaenyra ser a herdeira e a nova rainha, como também no lance de que as pessoas vão querer caçar tanto a família quanto os herdeiros. Tanto pode ser os herdeiros da Rhaenyra quanto os herdeiros da Alicent, né? Já que tem um filho ali e era pra ele assumir o trono. E o único modo dele não ter nenhuma chance é ele morrendo, tá ligado? Então assim, caraca, peças estabelecidas e ao mesmo tempo merdas acontecendo. Cara, vem uma dança ali, você vê o jogo rolando, acontecendo, você fala, meu Deus do céu, vai dar merda. Só que você pensa, vai dar merda no futuro. Aí daqui a pouco, luta, morte, daqui a pouco casamento ainda rola, o pai morre e tome-lhe. E aí o rato ainda toma um sangue no final. Então assim, eu achei excelente a construção do episódio, como ele pegou todas as tramas que estavam sendo desenvolvidas desde o primeiro episódio, como elas chegaram até aqui, como elas cresceram desproporcionalmente, ao mesmo tempo que numa calma. O episódio foi tranquilo, mas ao mesmo tempo ele agiu num tempo legal. E no final, tome-lhe, um casamento memorável, marcante, cheio de acontecimentos e que me deixou muito ansioso para o que vem futuramente. Finalmente House of the Dragon me pegou. Esse episódio foi incrível, o melhor episódio até agora, um dos melhores episódios do universo de Game of Thrones, até onde eu vi Game of Thrones também, e eu tô ansioso pro que vem futuramente. Finalmente eu estou muito, muito ansioso para o que vem futuramente, porque eu sei que todas as peças foram encaixadas e agora é o momento perfeito para você ter a passagem de tempo onde vão mudar os atores. Porque eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, eu já sabia dessa informação, mas agora meio que vem certinho, né? Tipo assim, foram 5 episódios com certos atores, mais 5 episódios com outros atores. É tipo o cachê bem dividido pra você dar pra cada ator, né? Então, enfim, tá alinhadíssimo. E aí, mano, a partir de agora você vê que é uma virada. Agora vai vir uma virada que você fala, meu Deus. E enfim, vão vir vários acontecimentos aí, do qual eu estou extremamente ansioso, não só de ver, como também de comentar, como de trazer o react aqui para o canal. Que de verdade, que gafe, isso nunca havia acontecido, de conectar na lixeira e aí dar essa opção e eu falar não, e ainda assim dá toda a merda. Então nunca mais eu vou ter essa pressa, vou sempre, meu Deus, fui pra lixeira, desvaziei, vou voltar primeiramente pra página ali de react e aí passar o arquivo. É uma infelicidade do caramba que isso tenha acontecido, sinto muito por isso, mas enfim, só quero que vocês saibam que eu não falei muito, não reagi de tantas formas, foi uma reação e ficou estabilizada nessa reação de chocado durante o resto final inteiro do episódio. Assim, não teve nenhuma coisa de empolgação, meu Deus, gritaria, como já aconteceu em Game of Thrones. Então, enfim, é isso.
Eu espero que vocês me perdoem e deixem nos comentários o que é que vocês acharam desse episódio quando vocês viram, o que vocês estavam esperando, o que vocês esperavam do futuro, sem revelar, obviamente, o que vai acontecer nos próximos episódios e em que ponto vocês se encontravam, sabe, de sentimento, vendo o episódio até aqui. Vocês, quando viram os 5 episódios, vocês acharam que algum episódio foi à toa, que algum episódio poderia ter sido descartado, que esse episódio poderia ter vindo um pouquinho antes, ou acharam que tudo funcionou num tempo determinado pra chegar até aqui? Porque esse foi o sentimento que eu tive. Eu tive esse sentimento de que, tipo assim, por mais que algumas coisinhas possam ter demorado um pouquinho, todos os episódios foram bem preparados, certinhos para chegar no momento que esse daqui chegou. E eu tô muito, muito empolgado pra ver o que vem futuramente aí. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E a gente se vê na próxima semana. Valeu. Falou.